O Dedinho de Prosa está voltando, conversando com Almir Dionísio, professor, pesquisador, advogado, e estamos aqui batendo papo sobre o ocultismo. E eu lhe perguntei no bloco anterior se as forças ocultas controlam, dominam o mundo e as nossas vidas, e que forças são essas? Veja bem, Neto, a física moderna, da qual eu sou adepto número 1, porque pesquisei, estudei muito. É um tema muito sedutor, não é? Diz que o universo foi constituído de 4 forças fundamentais. Inclusive, eu materializei um capítulo exclusivamente sobre essas forças aqui neste livro, que eu chamei de Nova Dimensão. Quais são essas forças? Ele diz que é eletromagnética, gravitacional, nuclear forte e nuclear fraca. Diz que essas 4 forças controlam o mundo. Veja bem, em determinado momento, nem Carl Sagan, nem Steve Hawking, nem Albert Einstein, nem Newton sabe, em determinado momento a gravidade se dispersou dessas 3 forças, dessas 4, dispersou. E daí todo o processo criativo começou a existir na natureza. Se eu fosse aluno de Newton pessoalmente, eu indagaria ao mestre, por que razão a gravidade separou suas demais forças? Ele responderia com certeza da seguinte forma, como ele respondeu, está aqui no meu livro. Da outra maneira, ele disse, eu consegui provar e criar as leis que regem os planetas. Agora não me pergunto como é que eles estão arrumados tão bonitinho lá em cima, não. Que não dá. Na cabeça dele, ele não tinha compreensão para isso. Em outras palavras, as forças ocultas é mais ou menos isso. Quem diria que existiriam 4 forças coordenando tudo? Quem diria? Quer dizer, e por que uma dispersou? Isso é uma faculdade do conhecimento que eu penso que daqui a muito tempo ainda teremos resquícios de chegar lá. É a mesma coisa você perguntar sobre energia escura, como e por quê. Hoje está em moda, buraco negro, energia escura, como fazer isso? Coisa que a ciência não conseguiu e nem tem subsídio ainda. Conforme eu havia dito, nós somos homens oriundos da faculdade tradicional do conhecimento. Temos que adaptar os sentidos, a visão, para dizer que daí estamos tirando conhecimento. Mas os maiores sábios da humanidade já provaram que os sentidos são enganadores. Aquilo que nós estamos vendo não é o que é real. Aquilo já passou há muito tempo. Você tem uma ideia como isso confunde a mente da gente. Então nós somos o quê? Aprendizes do conhecimento. As forças ocultas é o conhecimento. É uma ciência muito... Isso não lhe causa, por exemplo, o confronto de Deus com a ciência. Não existe esse confronto, não. Por exemplo, se o sujeito, eu fui catequizado dizendo, o homem veio de barro, Deus soprou o barro, blá, 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 e o homem... Aí eu vou estudar, vejo que a origem do homem não é bem assim. E em quem acreditar? Wellington, veja bem, em determinado momento na história da humanidade, uma palavra chamada livre-arbítrio, ela é um elo entre o que virá e o que pode acontecer. Conforme eu havia dito anteriormente, quero ser um pouco didático, observe que depois que esses 3 cientistas, Copérnico, Darwin e Freud, deram essas concepções, a mente humana ficou muito indecisa. E esse conflito veio bater no subconsciente total da humanidade. Essa pergunta que você faz, isso pode ser até tema de uma tese, mas eu vou tentar dizer a você como é que eu vejo isto. Veja bem, esse confronto, esse conflito, haverá de existir sempre. Por quê? Aqui eu fiz questão de dizer o seguinte, o maior conflito que está existindo hoje, para chegar a essa conclusão sua, é o homem dominar o que há na mente e o que há no coração. Poetas consagrados, pensadores como Heráclito, inclusive o indispensável Augusto dos Anjos, Arthur Schopenhauer, homens desse quilate tentaram responder. O que acontece para chegar à sua resposta? Quantas e quantas vezes você pode perguntar a alguém, você é regido pela mente ou pelo coração? Aí o outro vai e diz, faça o que o teu coração quer. Em outras palavras, Wellington, a humanidade ainda não traçou, não chegou o momento de ter a sua linha. Não haveria conflito se entendêssemos, e agora eu vou dizer onde eu quero chegar, que o que Deus quis e quer para o homem já está há muito tempo materializado nos livros antigos, na Bíblia, por exemplo. Se você perguntasse como é que se deu a origem da Terra ser redonda ou não, está aqui no livro eu fiz. Mas acontece que Jó, há 1400 anos, e outros profetas já tinham dito isso na Bíblia. O homem não se deu ao luxo de ter a humildade de olhar assim e dizer, rapaz, eu vou ver o que é que esse profeta disse. Eu preciso um Apolo, não sei quanto da vida um dia desse, chegar à concepção que a Terra era esférica. E Jó já dizia,
Então esse conflito existe porque nós acumulamos tanta informação sem nexo, tipo esse pendrive e o WhatsApp que nós estávamos conversando. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, viu? Sem isso, sem estrutura, que encheu tanto o nossa mente que nós não estamos conseguindo um elo para poder saber o caminho. É preciso que se entenda isso. O homem moderno hoje está cada vez mais distante do conceito de religião, que ele tem como pejorativo e supérfluo, mas não é religar. Porque se assim não fosse, o Hélio, você viria nos animais inferiores uma evolução, iria passar. Só quem pode evoluir somos nós. Então há algo dentro de nós que o Criador nos quer e interessa a ele. Seria alma? A ciência moderna pode qualificar e danificar de qualquer outro nome, mas eu vou dizer o seguinte, seria a essência. O que seria a essência? O Hélio, você tem consciência que muitas e muitas vezes faz um ato e diz, rapaz, eu fiz aquilo, mas no fundo a coisa era outra. Esse no fundo que você vai discriminando para um canto, massacrando, é sua essência. A gente não consegue soltar essa essência. É preciso um reestudo educacional. Eu defendo essa tese. Essas forças ocultas são todas forças positivas do bem, ou entre elas também há a força do mal, a força negativa? Vou lhe dar um exemplo. Tem um amigo meu que está entrando num processo meio complicado, tal, e ontem eu conversava com minha mulher, eu digo, rapaz, sabe o que é isso? É muita gente querendo derrubar esse cara, a energia negativa. Isso tem fundamento ou cientificamente isso é só impressão? Essas forças negativas não existem e não são capazes disso? Essas forças existem. O grande elo é o verdadeiro homem. Você me abre um espaço estrondoso que se eu fosse dar uma palestra agora eu adoraria. É só ler Alex Carrel, Homem, esse desconhecido. Ele diz que numa fração de segundos toda a beatitude, plenitude e legado de um homem vai de água abaixo por um ato descontrolado dele. Quantas e quantas vezes você que milita mesmo no mundo político diz, fulano construiu o império em 50 anos, vê um sucessor em 5 minutos destruiu. O grande problema, Roberto, veja bem, depois desses 3 conflitos de pensadores que eu disse a você que existiu na humanidade, o homem se achou o ser, não há mais nada. Esse é o mal. Esse é um mal terrível. Aí, do jeito que a energia vem, ele a transforma em má como em boa. Enquanto os antigos, como na Grécia, Pitágoras, Parmênides, Heráclito, só pensavam na concepção do universo, entender as ideias de Deus, tem gente hoje que passa a vida inteira meditando como derrubar meu futuro aliado político ou meu inimigo. Quer dizer, está nele. A coisa vem, ele direciona como ele vai. E isso, para mim, eu chamo de degenerescência cultural. O que a velha Europa contribuiu com tantos notáveis pensadores e prêmios Nobel, o restante do mundo está decaindo, você pode observar. Estamos sem a identidade. Então, se você diz, esse seu amigo está sofrendo isso, acontece. E não tenha dúvida que acontece. Acontece porque, diz um velho ditado árabe, que você pode ler também no livro dos tibetanos, uma afirmação que hoje a ciência moderna se chama de autossugestão, que pode ser, você chegar no espelho pela manhã e disser, eu estou bem, Deus está comigo, você não se preocupe não. Que essa concepção, agora eu vou plagiar Paulo Coelho, ele dizia, quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para você, mas isso não é dele, isso é de Arthur Schopenhauer. Com todo o pessimismo, ele dizia, quando você quer uma coisa mesmo, todo o universo conspira para você. Então, quando é que está o ponto de partida? Quando você quer, então é você. O ser humano, o privilégio, me permita, neste trabalho aqui, eu disse quantos homens fizeram o homem crescer. E o homem cresceu e não olhou para Deus. Aqui eu peço ao contrário. Eu quero que o homem reconheça que toda a faculdade do pensamento dele, toda a força que ele possui, é emitida por Deus. Essa é a grande diferença. Tudo está no homem. Tem umas perguntas que eu trago comigo desde criança e acho que muita gente traz consigo. Quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos? Os seus estudos lhe permitem responder essas questões ou ainda demora mais um tempo para respondê-las? Eu gostaria que você respondesse no próximo bloco, que a gente vai fazer um breve intervalo e volta já.